Módulo 7, a língua portuguesa como L2 para surdo. Objetivo: entender processos de ensino de língua portuguesa como L2 para surdos. Conteúdo: português como L2, aprendizado de língua, ensino visual. Ensino de português como segunda língua para surdos. Compreender o ensino de língua portuguesa para surdos como segunda língua já é preconizado no Decreto 5626/05 e que regulamenta a Lei 10.436 de 2002. Então, eles ressaltam a importância, ou melhor, o decreto ressalta a importância da educação bilíngue e apresenta caminhos e reflexões que precisam ser analisados na educação de surdos. Também pensar nas possibilidades de melhor garantia de acesso e aprendizado na educação de pessoas surdas. Segundo esse mesmo decreto, o 5626/05, ele propõe o ensino de língua portuguesa como segunda língua, que é obrigatório como oferta do ensino de Libras como L1, o ensino de língua portuguesa como L2 para surdos é obrigatório também e já deve ser iniciado na educação infantil. Segundo o artigo 14, no inciso 6, ele regulamenta que a educação bilíngue ela tem que ser de qualidade e é necessário que o professor ele tenha conhecimento acerca das singularidades linguísticas desse sujeito surdo. E assim ele vai poder pensar em mecanismos, estratégias, formas de avaliação coerente com o aprendizado desse aluno surdo como segunda língua. É importante destacar que, no geral, o ensino de língua portuguesa para surdo é feito para o surdo como se ele fosse ouvinte. E, por isso, o insucesso do surdo em função das metodologias que não estão adequadas para a necessidade visual da pessoa surda. Então, por isso, é importante pensar que o ensino de português como segunda língua, ele tem que considerar também que a língua de sinais, ela precisa estar como meio de instrução para essa pessoa surda. Não de ensino de língua de sinais, mas a língua de sinais como mediadora do conhecimento para o ensino de língua portuguesa. E aí sim o surdo conseguirá adquirir conhecimento da língua portuguesa. Então é necessário pensar nessas estratégias metodológicas. Então é preciso pensar que ele vai sempre fazer os conceitos, né? Ele vai sempre buscar a correspondência na língua que ele utiliza. Então, a palavra inteira ele vai sempre buscar mentalmente, dentro do repertório mental, correspondentes em língua de sinais. Então, por isso, o ensino precisa fazer sentido, né? O que ele fotografou, por assim dizer, na língua de sinais e criou, memorizou esse termo mentalmente e qual é o que ele significa na língua de sinais e a correspondente na língua portuguesa. Então, a gente sempre tem que estar bem atento para esses correspondentes, o significado que ele vai buscar nesse repertório da memória dele para os significados. Isso é fundamental. Segundo Sanches, 1994, ele fala que adquirir domínio da escrita é imprescindível em um ambiente de leitura em que a criança ela vai ser imersa, porque ele vai participar de vários eventos e várias atividades que vai requerer dele conhecimento de leitura e escrita. Então, esse conhecimento ele precisa ser aprendido e compartilhado para que ele possa pensar em situações práticas de uso de língua. Então, todo ser humano ele precisa de conhecimento de língua e de escrita e de leitura, porque nós estamos imersos em constantes situações de leitura e escrita. Agora, no momento de aula, de conversa, mesmo nesse vídeo, vocês estão imersos em momentos de leitura e escrita, e assim se faz necessário para o surdo, porque ele também vai ter sempre momentos
de relação com as duas línguas. Então, por isso que ele precisa aprender a ler e escrever. Os surdos, eles precisam se tornar leitores na língua brasileira de sinais e na língua portuguesa, porque é a segunda língua, segundo preconizado na lei e no decreto. Então, ele precisa aprender a língua portuguesa. Ah, mas é difícil, mas independente disso, ele é um cidadão brasileiro e que utiliza essas duas línguas, né? Que é bilíngue. E ele precisa pensar e compreender de que maneira ele pode utilizar essas duas línguas. E o mediador fundamental nesse sentido vai ser o professor, que vai criar conversas, criar momentos de interação entre textos sinalizados e textos escritos, para que ele possa contextualizar e ele possa compreender as atividades dentro de sala de aula. Segundo Quadros, 1997, os textos que são apresentados a esses alunos surdos têm que ser textos verdadeiros, ou seja, excluir conectivos, criar palavras no infinitivo, achando que vai ajudar esse aluno surdo pela simplificação de termos, isso não facilita, isso atrapalha, porque ele vai entender que esses microsistemas e que essas simplificações são textos de verdade, quando na realidade não são. Então, o professor ele precisa fazer com que esse aluno surdo, ainda criança, ele tenha contato com textos reais, com textos verdadeiros, para que ele possa ter acesso a contos, histórias infantis, desde as séries iniciais. E assim ele vai trabalhando várias narrativas e vai entendendo como é a estrutura da língua portuguesa escrita. Então, você pode dar acesso a ele a quadrinhos, textos jornalísticos, trechos de livros, materiais didáticos e vários outros recursos para que ele possa ter acesso à língua. A partir de agora, nós vamos ver algumas sugestões de atividades de ensino de língua portuguesa para alunos surdos. Então, na imagem é possível perceber três possibilidades, né? Os sinais, a imagem dos sinais, a grafia da língua portuguesa, além do desenhinho de cada objeto. Então, nessa atividade, é possível fazer essa relação entre o código sinalizado, o código escrito da língua portuguesa e a imagem para fazer relações. Só como a título de nota e de conhecimento de vocês, essas possibilidades, elas estão descritas no texto da professora Marisa Dias Lima, que versa sobre instrumentos facilitadores no processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa como L2 para surdos. Então, essas atividades que vão ser apresentadas agora, elas estão mais detalhadamente descritas dentro desse artigo da professora Marisa Dias Lima. Outra proposta de atividade, segundo a imagem 2, é usar os sinais em libras e a grafia da língua portuguesa para fazer essa correlação. Então, já que ele tem um repertório sinalizado, com uma memória de sinais e significados para eles, então use isso a seu favor, mostrando esses sinais e mostrando também a grafia da língua portuguesa. Uma ressalta sobre esse tipo de atividade é que nós precisamos pensar que os sinais, eles usam de movimento, de expressões. Então, se você puder levar uma cópia desses sinais dentro de uma mídia, é bem interessante, porque às vezes o sinal, quando ele é desenhado, você não consegue fazer a leitura exata do que está significando, mas é interessante mostrar a imagem desenhada numa folha e mostrar o sinal para que ele possa fazer essa relação.
ou ir acompanhando o processo da atividade para que ele sinalize todas essas imagens para depois ele fazer essa relação. A outra proposta então, nessa atividade é possível perceber uma imagem rica de objetos, de cenas, de ações. Então, como que a gente pode explorar uma atividade dessa, né? Então, você pode observar a cena, perguntar para ele sobre que tema pedir para que ele escreva ou primeiro conte uma história sobre o tema, que ele pense em materiais que possam ser colados num cartão para apresentar a riqueza de informações e possibilidades. Pensar numa folha colorida com lápis, borracha, para que ele possa desenhar novamente alguns momentos dessa cena. E depois disso, que ele possa escrever sobre a história. Então, aí você deixa ele livre para escrever sobre o assunto, para que ele possa pensar sobre essa atividade. Então, você pode pensar também numa atividade escrita onde você pode estimular a partir de perguntas, né? Que meio de transporte você vê naquela imagem? Quais meios de transporte você não vê? Tem caminhões? Tem carros? Quantas bicicletas tem? Tem menos caminhões ou motos? Quantas pessoas você vê? Nessa cidade tem livraria? Sim ou não? Escreva 5 meios de transporte que você vê naquela cidade. Então, isso aqui são perguntas que você não vai expressar em língua de sinais. Você vai dar para ele escrita numa folha e pedir para que ele que ele responda sobre essas perguntas, para que você possa estimulá-lo de forma muito clara. A outra atividade é o saco de pano, com um saco de novidades. Vai estar escrito nesse saco, né, saco de novidades. E aí a criança ela vai ter oportunidade de colocar a mão dentro, pegar um objeto e contar uma história em língua de sinais. E a partir dessa história, ele vai recontando para os outros colegas. Então é interessante usar tudo que ele for contando como uma atividade escrita. Você pode pedir para ele montar quadrinhos e depois ir escrevendo o que significa em cada quadrinho, ou que ele possa lembrar o que ele contou e escrever num caderno em língua portuguesa, que é uma proposta de trabalho muito interessante para que ele possa ser estimulado. Então, algo que é importante ser mencionado sempre que você for estimular esse aluno a fazer a escrita, estimular ele a escrever, estimule primeiro ele a falar em língua de sinais o que ele está vendo, o que vai ser feito, para que você possa ter certeza que ele está compreendendo e depois ele vai utilizar a narrativa escrita para reproduzir novamente o que ele já tinha mencionado. Então, a língua de sinais, além de deixá-lo mais à vontade, faz com que nós tenhamos certeza da compreensão e que ele possa compreender os caminhos que ele vai precisar percorrer na escrita dele para escrever, para descrever o que ele estava te falando. Então, sempre use a língua de sinais como um meio de apoio significativo para o ensino de língua portuguesa. Assim, nós podemos compreender que são vários os recursos e as possibilidades para ensinar aos surdos a língua portuguesa. Então, use esses recursos, busque da sua criatividade outras possibilidades, pense em propostas, troque com outros colegas que tipo de materiais eles estão usando, que materiais você está tendo um efeito positivo, está sendo eficaz para a compreensão dessa criança. Então, tudo isso vai fazer com que você construa recursos e materiais para ensino de língua e faz com que outros professores também enriqueçam as suas possibilidades de ensino de língua, para que o surdo ele consiga de forma plena obter conhecimento, que ele provavelmente nesse segundo momento já vai ter da língua de sinais, que ele possa obter da língua portuguesa. Para finalizar o módulo, a atividade de fórum consiste em fazer um comentário
sobre suas percepções do vídeo. Como aprendi o português? Libras, do Léo Vitorino. Então, é um vídeo do YouTube. O link está aqui, vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aí vocês podem obter informações sobre essa experiência dele. A partir dessas experiências, comentem lá no fórum o que vocês entenderam, as percepções, os aspectos positivos e negativos. Obrigada pela atenção e seguem as referências.